pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre prisão em flagrante, né? No bloco anterior, nós estudamos as espécies de prisão em flagrante. Flagrante próprio, impróprio, presumido, preparado, flagrante esperado, retardado, forjado. Vencendo essa parte, vamos para, então, o procedimento da prisão em flagrante. Contextualizando, veja bem os senhores, imagina que você é um policial civil, você está lá na sua delegacia de plantão, não é isso? Vai chegar lá um dia o policial militar com alguém preso e vai entregar para você. Porque o policial militar, quando deu a voz de prisão para o sujeito lá na rua, lá na blitz, lá no bar, ele atuou em uma fase do flagrante, tá certo? E o flagrante tem um procedimento a se seguir com várias fases. São essas fases que nós estudaremos agora, tá certo? Então, o procedimento da prisão em flagrante. O sujeito chega, apresenta, ele já deu a voz de prisão pro cara lá na rua, na blitz, no bar, tá certo? É uma fase. Ele conduziu esse sujeito, é uma fase. Entregou para você ouvir, lavrar o flagrante, é uma fase. E aí você vai, juntamente com o delegado, fala, isso aqui cabe fiança, inclusive podemos arbitrar a fiança, porque o crime não passa de 4 anos, a pena máxima, outra fase. Ou então, manda tudo para a audiência de custódia, tá certo? Então é o procedimento que estudaremos agora. A prisão em flagrante tem várias fases. A primeira dela é a captura. A captura nada mais é do que o momento em que o sujeito recebe a voz de prisão. Tá certo? Você está preso em flagrante pela prática do crime tal, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, tráfico de drogas. Essa é a primeira fase. É quando o sujeito, então, recebe a voz de prisão. Tá bom? Uma vez capturado, e isto ocorre naquelas situações de estado de flagrante, está praticando crime, acabou de praticar, é perseguido logo após, por vítima terceira ou polícia, em situação que faça presumir ser autor do fato, foi encontrado com objeto, arma, instrumento ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato, tá certo? Uma daquelas situações autoriza a captura. Feito isso, dentro da captura, algumas observações interessantes que os caras vêm cobrando na prova. O primeiro é o uso de algema. Tá certo? Você está preso em flagrante, Marcelo. É possível utilizar a algema? Depende. Olha aqui. O uso de algema é absolutamente vedado pelo sistema processual brasileiro. Falso. Não é vedado. Cuidado com isso aí, que isso é uma pegadinha. O uso de algema, ela é possível, desde que seja uma exceção e não é uma regra. Tá aqui, então. O uso de algema é possível, desde que seja uma exceção. Tá? Fundado receio de fuga. O que justifica o uso de algema? Fundado receio de fuga, do sujeito fugir. Perigo à integridade física própria ou alheia. Perigo do próprio preso se bater, se machucar, ou perigo em relação à própria sua pessoa policial ou de terceiro. O cara tá ali, que porra, o cara tá com o cão no corpo e o cambal e tal, não quer, houve resistência, foi pro camburão, tá se batendo. Aí você vai mandar meter algema no cara, tá certo? Justificada por escrito. O uso de algema tem que ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, além da nulidade da prisão ou do ato processual. Muito bem. É possível o uso de algema? Sim, desde que seja de forma excepcional, haja fundamentação por escrito. Lógico que você vai fazer isso depois, né? Depois que você entregar lá, que você vai fazer o seu boletim de ocorrência, você vai dizer lá que foi utilizado a algema porque o preso estava extremamente exaltado, colocando em risco a sua própria pessoa e de terceiro. Tá certo? Tá bom? Então, tá aqui o uso de algema. Justificada verbalmente, não, por escrito, tá bom? E se utilizar a algema de forma indiscriminada, sem o receio de fuga, sem que haja aqui, então, um desses motivos dessa justificativa, ocasiona processo, responsabilidade civil, ele pode te processar por danos morais, disciplinar, a corregedoria pode te processar, e penal, você pode responder criminalmente por isso, por abuso de autoridade ou talvez um outro crime, tá bom?
E, além disso, a prisão será anulada. Ele fala nulidade da prisão ou do ato processual. Por que será que ele fala do ato processual? Isso aqui é mais para o juiz, tá certo? Você é juiz, chega o sujeito algemado para a audiência. Para você manter esse sujeito algemado na audiência, você tem que justificar, colocar por escrito um desses motivos aqui. Ó. Receio de fuga, para assegurar a sua integridade, ou do preso, ou de terceiro, tá certo? Se você não faz isso, a audiência pode ser anulada. O ato processual é considerado nulo, tá bom? Vedação. Não se usa algema, tá certo? Não se usa algema. Vedação. Mulheres grávidas, durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto. E durante o parto, o trabalho de parto. Então, antes do parto, durante o parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Tá? Tá lá no artigo 291, 292, parágrafo 2º. Ou seja, e o que é esse... Então fica assim, ó, não pode usar algema em mulher grávida. Não, para aí, ó. Não é em mulheres grávidas. Mulheres grávidas durante os preparativos para o parto, tá certo? Durante o parto. Após o parto, durante o período do puerpério imediato, que vai do 1º ao 10º dia, tá certo? Nessas situações aqui, está absolutamente vedada o uso de algema, beleza? Condução coercitiva. Opa, primeira fase, captura. Você deu voz de prisão para o sujeito, analisou se é caso de usar algema ou não, tá bom? Sendo o caso, você vai utilizar, lembrando das vedações. Pronto, passa para a segunda fase. Coloca o cara no camburão e conduz o sujeito até a delegacia, a polícia judiciária. Então, tem a condução coercitiva para a autoridade do local da prisão. Por que eu coloquei isso aqui para a autoridade do local da prisão? Senhores, veja o que diz o CPP. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Nós já falamos até nisso, quando nós falamos da perseguição. Tá certo? Você sai da sua cidade perseguindo o sujeito para prender em situação de flagrante impróprio. Tá certo? Você prende ele 10 cidades após a sua. Então tá fora da sua circunscrição. Você não precisa acionar a polícia ali daquela cidade onde você vai prender o sujeito que está em perseguição para prender. Você mesmo pode prender, mas você deve apresentar o preso para o delegado do local da prisão e não lá da sua cidade onde você iniciou a perseguição, onde ocorreu o fato, não é isso? Muito bem. Essa aí é a fase da condução coercitiva. Então você conduz o preso, entrega para a autoridade policial do local da prisão. Ih, professor, a cidade é pequena, não tem delegado aqui. Apresenta-se no local mais próximo da prisão e não do fato, beleza? Então, primeira fase, captura. Segunda fase, coercitiva. Estamos falando do procedimento. C. Crime de menor potencial ofensivo. Crime de ação penal privada e de ação penal pública condicionada. Por que eu coloquei isso aqui? Cuidado, tá certo? É possível a prisão em flagrante em crime de ação penal privada? É. É possível a prisão em flagrante em crime de menor potencial ofensivo? É, mais ou menos, vamos falar dele. É possível a prisão em flagrante em crime de ação penal pública condicionada à representação? É. Agora veja bem, senhores. Para a lavratura do flagrante. Então tá lá, eu e você jogando bola, tá certo? Nós estamos ali numa partida de futebol. É o exemplo que eu sempre dou para ficar bem claro. Tá eu e você numa partida de futebol. Você discute comigo e fala, Marcelo, eu vou te matar. Ora, o policial que está assistindo vai dar voz de prisão a você. Leva nós para a delegacia. Ora, olha aqui. Captura, condução coercitiva. Apresentou para o delegado. O delegado vai perguntar para a vítima se a vítima deseja representar contra quem o ameaçou, contra você. Ou se for uma ação penal privada, uma calúnia, se a vítima vai requerer a instauração de inquérito. Se a vítima falar, não, eu não vou representar, não vou requerer, está liberado todo mundo, tá bom? Então é possível a prisão em flagrante, a lavratura do flagrante, no crime de ação penal pública condicionada à representação? Sim, desde que tenha a representação da vítima. Em crime de ação penal privada? Sim, desde que tenha requerimento da vítima, beleza? Observação, falta de escrivão, muito bem. Você conduz, então,
capturou, condução coercitiva, apresentou para a autoridade policial do local mais próximo. Não tem escrivão. Pronto, não tem escrivão, solta o cara. Não tem escrivão, não vai poder lavrar o flagrante? Falso. Ora, na falta de escrivão, o delegado pega qualquer pessoa para funcionar como escrivão. É o famoso escrivão ad hoc, tá bom? E esse escrivão, evidentemente, essa pessoa indicada para aquele ato, que ato, lavratura do flagrante, vai prestar o compromisso, tá valendo. Então, cuidado. A falta de escrivão impede a lavratura do flagrante. Falso. Na falta de escrivão, o delegado nomeia qualquer um. Alguém que está ali fazendo BO, um policial, um investigador, se vira, tá bom? Vamos lá então? Para esse primeiro bloco, tá? Captura, vedação, condução coercitiva, crime de menor potencial ofensivo. Vamos lá então. Pedro se desentendeu com seu melhor amigo José, em virtude de posições políticas antagônicas. E ao se encontrarem, Pedro, completamente descontrolado, praticou os crimes de injúria e ameaça contra José. Já digo a você, injúria, crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada. É possível a prisão se a vítima autorizar. Ameaça, crime de ação penal pública, incondicionada. Praticou os crimes de injúria e ameaça contra José, o que foi presenciado pelo policial civil Ricardo, que passava pelo local onde os fatos ocorreram. Com base na hipótese narrada acima, em relação à prisão em flagrante, o policial civil Ricardo não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal privada. Falso, porque injúria é de ação penal privada, mas ameaça é ação penal pública. Está errado, e pode prender em flagrante. Não poderá efetuar a prisão em flagrante, tendo em vista que os crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Falso, porque só a ameaça é condicionada à representação. A injúria é ação penal privada. Poderá efetuar a prisão em flagrante, desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crimes de ação penal privada, a injúria, ok, e de ação penal pública condicionada à representação, respectivamente, ok. Verdadeiro isso aqui. Evidentemente, o examinador está se referindo à lavratura do flagrante. Correto isso aqui. Vamos ver a D. Poderá efetuar a prisão em flagrante desde que haja manifestação de vontade da vítima, já que se trata de crimes de ação penal pública condicionada à representação e de ação penal pública condicionada à representação privada. Não existe ação penal pública condicionada à representação. Falso, tá? Poderá efetuar a prisão em flagrante, já que presenciou o cometimento de crimes. E o instituto da prisão em flagrante nada tem a ver com a ação penal. Tem a ver sim, porque numa ação penal pública condicionada, se a vítima não autorizar, não se lavra o flagrante. Tá bom? Professor, não pode esquecer também que não se lavra flagrante em crime de menor potencial ofensivo se a vítima assumir o compromisso de comparecer no juizado especial criminal ou se for para lá remetido imediatamente. Agora, se o crime for Maria da Penha, não existe essa possibilidade de não lavrar o flagrante porque o crime é de menor potencial ofensivo. Não. Professor, você está dizendo então que todo o crime envolvendo Maria da Penha lavra-se o flagrante mesmo contra a vontade da vítima? Também não estou falando isso, porque crime de ação penal pública condicionada à representação na Maria da Penha precisa da representação da vítima, por exemplo, uma ameaça. Mas, professor, eu já vi que todos os crimes de ação penal privada, todos os crimes envolvendo violência doméstica, Maria da Penha, são de ação penal pública incondicionada. Falso, negativo. O que o Supremo decidiu é que o que estava em discussão não tinha consenso no Brasil inteiro, é lesão corporal leve e culposa. Que o juizado especial criminal fala que lesão corporal leve e lesão corporal culposa precisa da representação da vítima. Então tinha magistrado que falava que não, nesse caso, lesão corporal, a mulher poderia retratar, porque o juizado especial falava que precisava de representação da vítima. Veio o Supremo e falou, não, lesão corporal leve ou culposa em Maria da Penha é incondicionada. A mulher não pode retratar. É isso que mudou. Tá? Formalização do flagrante. Estamos estudando as etapas do flagrante. Captura, condução, apresenta-se para o delegado para fazer a formalização do flagrante.
Porque até agora, pessoal, nada foi escrito, você concorda? Só teve voz. Você está preso em flagrante, entra no camburão, vou colocar a algema, porque depois eu vou justificar, entendeu? Conduziu e apresentou. Cadê? Não foi ouvido o policial que prendeu, não foi ouvido nenhuma testemunha ainda, não foi ouvido o preso, não foi dado nota de culpa. Por quê? Porque agora é que será feito isso, nessa fase, nessa etapa, quando o sujeito já estiver lá na delegacia, lá na polícia judiciária, lá com você, escrivão, lá com você, investigador. Então vamos lá, formalização do flagrante, lavratura do auto de prisão em flagrante. Quais os procedimentos que deverão ser observados nesta etapa do flagrante? Comunicação imediata. Tem que comunicar imediatamente. Quem? Comunica-se imediatamente o juiz, comunica-se imediatamente o Ministério Público, comunica-se imediatamente a família do preso ou pessoa por ele indicada. Tá certo? O preso não tem família, mas quer avisar o seu padrinho, quer avisar o seu advogado, pessoa indicada por ele. Tá certo? Comunicação imediata para o juiz, para o MP, para a família e para o advogado, falso. E para a defensoria pública, falso. A menos que o preso diga, eu não quero que comunique nenhum da minha família, porque eu já vou avisar, já que eu tenho o direito de comunicar, eu vou comunicar o meu advogado, e deixa ele se virar para comunicar a minha família. Não é que o advogado, não é que o preso tem o direito de que nesta etapa aqui, seja comunicado ao advogado. É que ele escolheu, substituindo a família, que fosse comunicado o seu advogado, entendeu? Então, 3 serão comunicados imediatamente, quando o sujeito for apresentado para você na delegacia. O juiz, imagina que no final de semana vai ter o juiz de plantão, vai ter um promotor ou promotora de plantão e a família, pai, mãe ou pessoa indicada pelo preso, tá bom? Marciano, essa comunicação imediata é aquela comunicação em 24 horas? Não, não. Na prática é. Mas para a prova, a comunicação imediata, como o próprio nome já diz, é no momento em que o sujeito é apresentado lá na delegacia. Até porque mais para frente vai ter a comunicação do juiz em 24 horas, quando encaminha para ele o auto de prisão em flagrante. Esta comunicação, pelo que está colocado na Constituição Federal, no sistema processual penal brasileiro, seria: o doutor fulano de tal, o senhor é o juiz. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.